Oi, doutor. Tá me Ô, ouvindo? boa noite, Geraldo. Tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo Tô bem? ouvindo bem. Tô ouvindo bem. Tá me Ai, ouvindo? que bom. Tô vendo seus desenhos aí. Você desenha, né? Ah, isso todo mundo me pergunta se sou eu que faço. Sou eu, sim. Sou eu que faço e depois eu mostro para todo mundo. Às vezes eu posto, né? Eu posto aí e o pessoal me pergunta. Mas é um hobby, né? Para distrair, para relaxar aí dos outros trabalhos, né? Da clínica e da perícia. Ok. Então, Geraldo, tudo bem aí em Belo Horizonte? Tudo bem, e aí? Já voltou a luz aí? Voltou hoje de manhã. Quer dizer, aqui na minha casa não faltou, né? Mas lá onde eu trabalho, voltou só hoje de manhã. Tá feio aqui. Que causa, hein? É, doutor Caos. André, eu gostaria que a gente já vai começar, o pessoal já está entrando, mas eu gostaria que você se Uhum. apresentasse, falar um pouquinho sobre de você, para quem não te conhece, para quem não te segue, para seguir. Me fala um pouquinho de você. Uhum. Bom, eu me formei em 2001 aqui na USP da capital, aqui em São Paulo, né? E aí eu, desde então, eu trabalhei um pouco na clínica particular, né? Depois eu teve uma época em 2009, mais ou menos, que eu comecei a prestar meus concursos. E tive uma fase muito boa também de concurso, que eu prestava tudo, né? Atualmente eu estou em duas prefeituras, né? Prefeitura de São Paulo e Prefeitura de Taboão da Serra, concursado, e também atendo aí alguns pacientes particulares e atuo aqui no TJ desde 2014, né? Como perito. Na época ainda que eu era em papel, né? Que a gente trabalhava em processo de papel. Ainda bem que essa época ficou para trás, né? Porque era muito mais difícil. E eu estou exercendo aí, escrevi um livro também. O livro está aí no Amazon, para quem se interessar depois, a gente mostra. E estamos aí na luta, né? Conhecendo gente, conhecendo gente aí em Belo Horizonte, conhecendo gente. Conversei com uma colega no Rio Grande do Sul também, que ela me contou, e percebo que tem muitas diferenças estaduais. Né? Eu fiquei sabendo algumas coisas que ela me contou no Rio Grande do Sul que eu, assim, que não tem aqui em São Paulo. Sim, o cadastro são diferentes nos estados. É interessante. E, assim, eu queria falar mais sobre o seu livro. Você me manda o link. Onde que a gente acha o seu livro? O link está na sua bio? Como é que funciona? Um livro de Ó, perícia, né? a Fala mais um capa dele pouquinho. aqui, ó. Uhum. O link tá na minha bio, né? Ah, tá à venda pelo Amazon. Aí, se alguém tiver qualquer problema, pode entrar em contato comigo pelo direct ou qualquer. O direct mesmo, né? O livro tá R$ 44,90 e tem 251 páginas. Eu escrevi. Aí foi um livro que foi surgindo eu escrevia semanalmente no LinkedIn, na minha página, e mais ou menos cada capítulo, cada postagem semanal virou um capítulo, mais ou menos. E aí tem 23 capítulos e tá totalmente original, tá? Então eu fiz as referências e tudo foi da minha experiência. Então eu falo bastante e eu coloquei agora uma parte nova sobre que a gente está tendo muito de e OPME e eu escrevi aí dois capítulos aí novos, né, que de maio para setembro eu dei uma atualizada no livro, né, incluí 30 páginas por esses dois capítulos. Legal. Então você compartilha um pouco da sua experiência. Afinal de contas, você tem mais de 300 nomeações no TJ de São Paulo, que é um TJ que tem muitos dentistas cadastrados. Não é isso? Você me falou que são quase 9.000 dentistas, uma coisa 9.000 assim, dentistas. É, inacreditável. é assim, eu tenho 341 nomeações, né, dá umas 34 por ano aí, uns 34, vamos, mais ou menos, né, É muita coisa, né? Sim. e é muita coisa, mas se você contar que dessas 340, vamos dizer que 200 foram nos últimos 4 anos, e não foi linear, sabe? Não foi uma coisa que, igualzinho. O primeiro ano, aquela coisa, uma nomeação, duas, três, segundo ano, duas, três, aí terceiro ano, duas, três, aí você começa a dar aquela desanimada, e aí, de repente,
vamos falar aí, na metade da epidemia, da pandemia, negócio, sei lá, eu digo que é sorte, né? Um golpe de sorte, comecei a ser nomeado muitas vezes. E é isso mesmo, Geraldo. Aqui em São Paulo tem 9 mil dentistas cadastrados. E eu falo que, já adiantando, que a maioria desses 9 mil, vamos dizer aí que 90% recebe a primeira nomeação e recebe e nem responde, ou ignora, ou fica com medo, ou responde que não pode aceitar porque está com muito trabalho, né? O que a gente já diz que eu já falo para todo mundo, né? Você só se cadastra quando você estiver pronto, né? Não vai se cadastrar e aí quando chegar a nomeação você corre atrás, porque nomeação são duas alegrias, né? Quando você recebe a primeira e quando você se livra dessa primeira, né? Porque acho que já tem a Juliana criada, falando, eu sou uma delas, E, inclusive, eu até tinha conversado que as pessoas perguntam uma forma de acelerar as nomeações. Eu digo que a primeira nomeação é a mais difícil, é a mais importante da sua vida. Então, a primeira, você tem que fazer de tudo. Então, você tem que estar muito bem preparado para... O que aconteceu comigo, né? Em 2014, a live vai ficar gravada? Vai, né? Vai ficar gravada. E aí, minha primeira nomeação, ela foi recusada. O meu laudo foi recusado. Eu fiz um laudo tão ruim que eu tenho ele até hoje, e foi recusado. E aí isso foi na 4ª Vara Civil de Santana, né? Eu pensei, bom, nunca mais eu vou pisar na 4ª Vara Civil de Santana, né? Nunca mais vão me chamar. E, por incrível que pareça, me chamam até hoje. E foi um laudo assim que hoje eu olho, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de falar assim, como que eu escrevi um laudo tão ruim, um português ruim, a diagramação ruim, a fonte cheio de recurso tipográfico, eu não consigo olhar para aquilo. Então você vê, é muito difícil. E então assim, tem o que eu ia falar, né? Não tem como adiantar a primeira nomeação. Como que elas funcionam? A nomeação ou ela é feita por sorteio, normalmente em comarca pequena, cidade de sei lá, 20 mil habitantes, 40 mil habitantes, normalmente o fórum é pequeno, né? Tem uma vara civil e nesses casos o juiz nomeia por sorteio. E a segunda forma, que é por indicação, né? E aí eu conto um segredo já. Todos os fóruns, os juízes têm um grupo de WhatsApp deles, né? Todo mundo tem, né? E lá eles se conversam. E quando eles esbarram, por exemplo, com uma perícia, as nossas são consideradas, os processos que tem odonto, os juízes, eles consideram muito difíceis, porque eles não conseguem ter ideia de nada, e às vezes com esse juiz aqui não conseguem nem olhar para as fotos, que sente nojo das nossas fotos, porque fotos que a gente olha o dia a dia aí, boca, elas não conseguem nem olhar, tá? Se os juízes se comunicam sobre o lado bons e ruins. Eu acho que só pelos bons, hein? Ela já entendeu. Ela perguntou se os juízes se comunicam. É isso que você está falando, né? Muito. Eles se comunicam sim. Muito. Sim, e muito. E assim, o ruim não, né? É difícil, acho que nunca soube de comunicar, falar assim, não pega esse cara, mas o contrário, sim, eu sei. Falou, olha, tem um rapaz aqui que fez um laudo para mim, ficou muito bom. Ou ao contrário, né? Se alguém conhece alguém que já fez um laudo de odonto, que eu estou com um processo aqui no gabinete que está parado, eu não sei quem nomear. Aí vem o seu nome, aí vem sua reputação. Mas demora, né? E aí outra coisa também, no começo, a gente quer, lógico, você pedir ali 3 mil reais, um valor justo, vão pagar, não tem problema nenhum, né? Mas no começo, o que aconteceu comigo, 2014, 2015, em Guarulhos, que era um lugar que tem muito processo de odonto, muita clínica, milhares de processos de justiça gratuita. Eu lembro que na época eu ganhava, em 2014, R$ 242 por laudo. Mas foi isso que me fez ficar famoso lá em Guarulhos. Aí eu só aceitava a justiça gratuita.
Aí depois de aceitar umas 15 de justiça gratuita, apareceu uma de, vamos dizer, R$ 2.000. Eu peguei, então assim, se você quiser se desenvolver na carreira, você vai ter que pegar muita justiça gratuita. Que agora em São Paulo, o Geraldo, eu não sei aí quanto que está em Belo Horizonte, aqui em São Paulo está 1.184, tá as 32 UFESPs aqui do estado. Aí eu imagino que aí em Belo Horizonte, aí, o estado de Minas, seja mais ou menos por aí. Então, um pouquinho mais de R$ 1.000 pro cadastro pela justiça gratuita, não é? Sabe o valor aí, mais ou menos, é isso? Aqui são dois valores. Tem um que atualmente é 612, mas essas da área de saúde, a área odonto e médica, é 1.200 e alguma coisa. Tá. É igual, bem parecido, conhece? Eu acho que o que eu estou falando é ter o descontinho do imposto, é 1.200 e alguma coisa mesmo, e aí com o desconto que eles retêm na fonte o imposto, tiram R$ 100, acho que é isso. É muito parecido. Isso que você está Uhum. falando é importante você frisar que muitas vezes o perito, né, o dentista que acabou de cadastrar, chegando agora, ele vê alguns cursos falando assim, faça perícia sem sair de casa, ou receba 6.000, 3.000 por laudo. Então, assim, quando eu comecei, igual você, eu comecei há quase 20 anos atrás, eu também fazia muita perícia gratuita. Porque se você for, assim, se a gente for ver no geral, as gratuitas são a maioria ainda, né? Então, Sim, sim. eu também fiz muita perícia gratuita. Hoje eu não faço mais, porque eu não tenho tempo. E hoje Uhum. eu acabo assim, vendo o que é mais favorável para mim, mas eu já fiz muito. Então, então, nossa primeira dica é: se você está iniciando, faça da justiça gratuita e da justiça paga também. É interessante falar isso, porque aqui, em alguns estados, você pode optar no cadastro. Você escolhe lá, você quer fazer as gratuitas, as pagas ou ambas. Em São Paulo, parece que não tem isso, um cadastro único, Não, né? Você é nomeado o que não quer, falando. você aceita ou não, é isso? São Paulo é diferente. Você só é nomeado para odontologia e nem as especialidades eles têm, é odontologia. E não tem de subdivisão não tem essa subdivisão de gratuito ou particular, não existe. Uhum. E a Então, é uma majoração, diferença hein? importante. E a majoração, Olha, isso é difícil, viu? Pelo menos para mim, geral, tem sido difícil, viu? Hoje mesmo eu tive você uma pedir negada. majoração, ele vai nomear outro, é isso? Não, a majoração depois, né? Vocês estão falando, reforço de honorários, eu estou entendendo. Quando você, sei lá, chuta 5.000, aí você deu muito trabalho, você fala assim, não, meu, isso Não, não, aqui não. eu preciso cobrar. Não, é quando a justiça gratuita tem uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que fala que o juiz pode multiplicar até 5 vezes. Aqui no meu Uhum. estado é mais complicado, porque aqui no meu estado o juiz não consegue majorar. Ele tem que pedir para o corregedor de justiça. E aí ele tem que mandar um É, ofício, pedir e demora. Agora, em outros estados é fácil. Eu tenho um colega que é perito em Goiás e ele falou que o próprio juiz dá a majoração. Então, por exemplo, lá eu acho que é, sei lá, 600, R$ 700. Então ele majora em 3 vezes. Então, 3 vezes 700, R$ 2.100. Então, você tem que ver como é que funciona, viu, Pedro? Aí no seu estado. Se é o próprio juiz que pode majorar, ou ele tem que pedir para uma autoridade superior a ele. Em São Paulo não tem isso também. Geralmente é o valor fixo, é isso? é o Ou fixo. não tem Fixo. São majoração? Paulo é fixo, não tem majoração. Uhum. Uhum. Entendi. Isso varia, igual eu estou te falando, Pedro, isso varia entre os estados. Tem estado que você consegue majoração, sim. Tá? Então É, vamos. Desculpa, pode falar. o pessoal daí tá de qual estado? Não dá para saber. Eu estou vendo aqui os nomes, mas ó, eu estou em São Paulo, o Geraldo está em, Pedro, tá eu acho que em, é da em Paraíba. Eu uhum. acho que não tem certeza. É você da Paraíba, né, Pedro? É assim, ó, todos os TJs, eles têm as normas, as regras, as resoluções falando disso, né? Das propostas, se pode majorar, quem que majora. Então, pegue a resolução do seu estado e olhe como é que funciona o processo de majoração.
Tá? Então, a nossa primeira dica Maravilha. é essa: aceitar as perícias gratuitas e as pagas também, né? Depende do cadastro, se você pode já escolher isso no próprio cadastro ou não, você aceita as que vier. E tem estado também que você escolhe a especialidade. Então, se você escolher só quero fazer só perícia de endo, você vai receber poucas nomeações. Então, você tem que escolher mais especialidades. Aí, em São Paulo, o cadastro não tem especialidade, é dentista e só, é isso? Odonto e acabou, odontologia, ponto Não, final. tem estados que É você escolhe a odonto, especialidade. aqui é engraçado, porque tem assim, odonto, aí depois tem prótese dentária e tem radiologia dentária, um negócio assim, muito esquisito. São esses Então, três vou aqui em nas São Paulo. três. E prótese dentária, o que você entende que é curso técnico? Não dá para entender. Eu ponho as três. Então eu escrevo odontologia, ele vai autocompletando e eu preencho as três. Eu estou nessas três. Então, primeiro dica que a gente podia dar é essa: aceitar as perícias gratuitas e as pagas, pelo menos no início, e fazer essas questões no cadastro. Essas questões depende, porque a gente está falando aqui de 2 estados, mas tem outros estados que são diferentes. Então, olhe direitinho o seu estado, se você pode optar quantas especialidades você pode escolher, e também essa questão de escolher se você vai fazer as gratuitas e as pagas. Outra coisa também, nossa segunda dica, é a questão do número de comarcas. Quanto maior o número de comarcas você cadastrar, maior a chance de ser nomeado. Agora, em estado, você não tem como escolher comarca. Aí em São Paulo, você pode escolher quais comarcas que você quer atuar, ou você escolhe o estado inteiro. Como é que funciona? Não, pode escolher. Em São Paulo pode escolher. Tanto é que. Aqui também. E eles não respeitam muito. Eles, por exemplo, a Grande São Paulo, que aqui, bom, são muitas cidades, né? Tem 33 cidades. Mais ou menos você coloca. Se você colocar uma, eles entendem que você está em todas, mas dá para escolher uma por uma. Tem 540 municípios aqui, dá para escolher um por um. E. Uhum. Teve uma pergunta aqui que subiu, Geraldo, falando se apresentar no fórum. Uhum. Então, nossa primeira dica foi a questão da aceitação da justiça gratuita e das pagas. A segunda é sobre o cadastro. Então, preste atenção quando você for fazer o cadastro para ter maior chance de ser nomeado, que são essas 3 coisas que a gente falou. O número de comarcas, aceitar, tem estado que você pode, né, optar pelas gratuitas e as pagas, e também as especialidades. Tem estado que você pode escolher especialidades. Aí, respondendo, agora indo para o terceiro tópico, que é a pergunta que a Gabriele fez, que é exatamente isso que a gente ia falar. Hoje, com a digitalização, tudo digital, ela perguntou: compensa ir até a vara civil, se apresentar e enviar cartas de apresentação? Fala aí, André, o que você acha? Não, é a pior coisa que você pode fazer. Não faça isso. Primeiro que você não vai encontrar o juiz no fórum. Tá? Os despachos hoje, eles são quase todos virtuais, por vídeo. E se tem uma coisa que irrita o juiz, é isso. Você, procurando emprego. Então, não indico, já fiz muito isso quando era em papel, acho que algumas pessoas dão essa dica, quando você tinha que levar o currículo em papel na vara, antigamente, até 2015, assim. Isso não vale mais, tá? O currículo fica no sistema e é uma forma que as pessoas pensam de acelerar a primeira nomeação. Não faça isso. Vocês podem receber bastante grosseria aí, não do juiz, mas às vezes do escrevente, o escrevente de sala, né, que eles falam. Às vezes, não vai, é melhor ficar esperando, aguardando quieto, ou tentando pegar assistência técnica, que também é uma forma, né, de se divulgar, né? Se você faz uma assistência técnica legal, o juiz também lê, né? O juiz também lê a parte do assistente técnico. Eu já peguei, por exemplo, o Fórum da Penha, aqui em São Paulo.
que eu fui nomeado porque eu tinha feito uma assistência técnica, e aí depois me nomearam, a juíza lá leu e me chamou, sei lá, um mês depois como perito lá na Penha. E aí que eu percebi que, assim, bom, eu nunca fui na Penha, nunca fui. E se o único contato que eu tive só pode ter sido, eu deduzi, por essa assistência técnica, né? Vamos falar de assistência, Geraldo, ou será que... Acho que você podemos falar por alto por assistência, porque a assistência também é uma área muito boa, rentável, e eu faço bastante assistência técnica, eu gosto de fazer assistência técnica. E fala um pouquinho então, André, sobre assistência técnica. A assistência técnica, os nomes, né? O pessoal fala o perito do juiz, é o perito, né? E o perito da parte, né? Que é um nome impróprio, que na verdade o perito da parte do autor ou do réu é o assistente técnico, né? Aí você está trabalhando junto com o advogado ou do dentista ou do paciente. E quando o advogado chega um cliente expondo um caso de odonto, o advogado é a mesma coisa que o juiz, ele não tem a menor ideia, né? Você chega falando de implante, chega falando de All-on-4, protocolo de Branemark, ou chega falando de ortodontia, ele não tem ideia se aquilo que a pessoa está falando tem fundamento, não tem, se aquilo é uma impressão. Então, os grandes escritórios aqui de São Paulo, que trabalham só com direito de saúde, os grandes escritórios, eles têm muita demanda, eu inclusive até tem 2 aqui que eu tenho parceria, eles só pegam causas depois que conversarem com o assistente técnico. Então, ele não entra lá com uma causa genérica, assim, escreve o que o paciente falou para ele e protocola a ação, não. Ele vê a viabilidade da ação, que é uma coisa muito legal. É você opinar, o assistente técnico, eles te contratam, te pagam, e você opina e fala assim, olha, não entra com essa ação aqui, porque você não vai ganhar, isso aqui você está exagerando. Ou, ao contrário, né, você tem o dentista, e o dentista, é um problema também que acontece, ele, no dia da perícia, ele não vai poder ir lá e falar o que ele quer. Ele tem que ser representado por um terceiro, que no caso é um assistente técnico. Então, por exemplo, você recebeu um processo, você não pode falar, você não pode imaginar que no dia da perícia eu vou lá e vou me explicar. Não, você tem que ter um representante, uma pessoa neutra. Por quê? Porque você não vai querer encontrar parte, vai dar briga, vai dar confusão. Então tem essa daí. É a pessoa que tem que desenvolver uma tese. O perito o dentista pode trabalhar como perito ou como assistente técnico. Eu não gosto muito de assistência técnica. O doutor Geraldo eu sei que gosta. Mas aí é muito, né, pessoal. Mas eu, pessoalmente, acho mais difícil a assistência técnica do que a perícia, porque assistência técnica você tem que criar a sua tese, né? A perícia você só tem que... O perito tem que só explicar, né? Traduzir o caso, ele não tem que... Agora, o assistente técnico ele tem um campo de manobra maior, que é um campo criativo, né? Ele tem que criar uma defesa ou um ataque, né, no caso, mas é rentável e é um serviço que você lida direto com a parte, né? Que mais? Então, acho que pode falar. não, então acho que a assistência técnica dá para fazer depois uma live só sobre isso, né? Então, voltando nas nossas, o título da nossa live, né, que é como aumentar as nomeações, então a gente deu várias dicas, que é no cadastro, aceitação das gratuitas e das pagas, cadastrar em mais comarcas, a questão de fazer laudos bem feitos, para você entrar ali no radar do juiz, porque, como o doutor André falou, pode ser sorteio, mas ele também pode escolher. Ele pode escolher, sim. E aí, claro, ele só escolhe, Ele quer laudos bem feitos, bem elaborados, conclusivos, porque você tem que pensar o seguinte, o laudo ele tem que ajudar o juiz a julgar. O juiz tem o quê? 10 mil processos ali na vara dele. Então, se você dá laudos inconclusivos, né, o que você vai ajudar? Você não vai ajudar ele a julgar. Então, é muito importante isso, fazer laudos bem feitos. Outra coisa que o professor André fala, inclusive ele fala no livro, que é a questão do português.
né? Como ele escreveu escrever bem feito, não ficar usando muitos termos técnicos, porque se você pegar um laudo de engenharia, de contabilidade, de odontologia, você tem que entender. O juiz é assim, né? Ele não tem como ele saber de todas as áreas, então ele tem que ser um laudo que ele consegue entender. Então, aí é mais uma dica do português, né? Fazer laudos bem feitos e também bem escritos. Ilustrativos. Meus laudos são muito ilustrativos. Quando eu começo a ler discussão, eu já boto seta, escrevo, para ficar mais fácil para o leitor. É mais agradável do que você escrever num quesito assim, de discussão. Ah, isso é É horrível. horrível, né? É horrível. Horrível. Então, assim, o jeito como você escreve é muito importante. Mais alguma dica, doutor? A gente tinha anotado aqui, das minhas anotações foram essas. Você tem mais alguma? Não, eram essas. A gente explicou do sorteio, que ou é por sorteio ou é por indicação. A indicação pode ser de um outro juiz, ou pode ser que ele já conheça, né? Justiça gratuita, não levar currículo e não ficar. Não, entendeu? E outra, o juiz não é, sim, uma coisa que eu lembrei agora. O juiz não é seu amigo, ele é seu patrão, tá? Então, tem gente aí que meio que adiciona em rede social, também é outra coisa que eu não acho legal, sabe? Ele não é seu, entendeu? Você tem que entender a hierarquia, isso é essencial. Você, seu nome é auxiliar do juízo, tá? Auxiliar, você tá, né, no segundo, ele é o primeiro escalão, você é o segundo, tá? Os funcionários dele estão no segundo escalão, né? Normalmente eles não tem problema, assim, eles não vão tratar mal, nada. E outra coisa também que eu falo, às vezes, que nem eu lembrei de um caso, você tem que ter alguém para perguntar. Então é difícil você começar, porque você vai cair numa saia justa. Eu lembro uma vez, a primeira vez que eu vi isso, eu fiz o laudo, aí veio um despacho assim: converto o julgamento em diligência, manifeste o perito. Eu falei, cara, o que é isso, né? O que é isso, né? Na verdade, ele estava falando assim, complemente, né, o seu laudo, né? Mas assim, converto o julgamento em diligência. Eu falei, cara, será que eu fiz alguma besteira? Será que eu errei alguma coisa? Será que eu fiz alguma cagada? Era isso, entendeu? Então, assim, nessas saias justas, você sempre tem que ter alguém aí para perguntar, correr para alguém para perguntar. A pessoa mais indicada é o escrivão, tá? É o chefe do cartório. Eu acho que é a pessoa que você, com o tempo, você pode tirar as dúvidas. Mas, se você tiver, por exemplo, ou eu, o Geraldo, para conversar, melhor ainda, melhor você conversar com outro perito mais experiente do que com o escrivão. Na falta de alguém mais experiente, você fala com o escrivão, que ele vai te ajudar na parte burocrática, tá? Uhum. E até eu, que já estou faz tempo, vejo umas coisas assim que não me assustam, mas eu falo, nossa, isso aqui é novidade. A gente acha que não tem, mas tem muitas, né? Então tem que ter alguém para correr, tem que ter aí alguém mais, um guru aí para você perguntar em alguns momentos especialmente impugnação. O que eu falo, a parte mais eu falo assim, para você ser um bom perito, você tem que, não importa a conclusão que você, eu falo assim, você não precisa, para você ser um bom perito, você precisa chegar numa conclusão, mas o segredo não é chegar na conclusão, o segredo é manter essa conclusão. Porque sempre que você apresentar uma conclusão, alguém não vai ser contrário. E você tem que, depois que você apresenta, vem a fase de impugnação. Aí não sei também o que o doutor Geraldo acha, porque às vezes as impugnações são muito, muito genéricas, né? Mas tem umas, às vezes, que a discussão esquenta, né? Então você tem que ser firme. Você disse que o dentista errou, aí o dentista fala, como que eu errei? Você tem que manter aquilo. Depois que eles começarem a reclamar, você vai ter que se manter fiel ao que você concluiu. Não pode mudar depois. E eu já vi perito perder nomeação porque alguém lá gritou no processo, começou a fazer barulho. Não, eu estou revendo minha conclusão, ele tem razão. Isso daí
pior coisa que você pode fazer. E uma vez que eu fiz um laudo que eu apresentei uma conclusão, o assistente técnico no dia da perícia, o assistente técnico ficou só olhando para minha cara, não falava nada, né? E ele percebeu, acho que a autora estava se enrolando, e ele ficou quieto, deixou. E aí eu concluí, né, que ela tinha razão. Quando ele veio com a impugnação dele, não teve jeito, tive que falar, olha, realmente, tive que admitir, né, tive que falar assim, olha, realmente, ele fundamentou muito bem, e eu vou ter que rever minha conclusão. E, por exemplo, você cai numa saia justa dessa, entendeu? Porque para quem que você vai correr? Se você pedir para o escrivão, ele vai falar, pô, eu não entendo nada disso. Então, você tem que, né, saber, mas seja fiel ao que concluiu A, depois não vai mudar para B. Continua defendendo a conclusão A. Concorda ou não, doutor Giraldo? Sim, eu acho que quando você chega a uma conclusão bem fundamentada, é mais difícil, né, isso aí acontecer. Vai impugnar, mas você não vai mudar. Você fundamentou aquilo ali, você tem a sua convicção, né? Então, realmente, eu nunca vi de mudar, assim, depois da impugnação. Bom, mas é claro, doutor André, que é muito importante a pessoa não se aventurar nessa área sem saber, sem fazer um curso, né? Então, é muito importante você estar preparado, né? Então, lembrando que a gente tem o nosso curso de perícia civil trabalhista e também... Tem sim, é muito bom. E também não se esqueçam de adquirir o livro do professor André. Lembrando que, para também aumentar suas chances, você pode fazer o cadastro, não sei se o doutor André faz, na Justiça do Trabalho. Também tem algumas perícias. Tem algumas perícias que são menos demanda, bem menos demanda. Bem menos. Mas tem algumas perícias lá que ela tem algumas diferenças da civil, principalmente ali na proposta de honorários, que lá não tem, um pouco diferente. Mas uma outra coisa, então, é isso, para aumentar suas nomeações, é se nomear na Justiça do Trabalho e também na Justiça Federal. Porque, às vezes, tem algumas demandas, principalmente de cobertura de tratamento por SUS, isso vai para a Justiça Federal. Então, às vezes, eu já fiz alguns casos também da Justiça Federal. Então, você olha a Justiça Federal da sua região e se cadastra também, que já é uma opção a mais. Então, essas são as dicas que a gente queria dar de aumento do número de nomeações. Mais alguma, doutor? Eu acho que que eu notei aqui foram essas. Você falou da Justiça do Trabalho, eu lembrei de um caso muito interessante que ela pedia a invalidez na Justiça do Trabalho por DTM. E aí ela entrou na Justiça do Trabalho, era telemarketing, a moça. E ela entrou com um pedido de indenização e invalidez e isso, aquilo. E veio para mim falando que a única coisa que ela tinha dor de cabeça e dor na TM, que ela não podia mais trabalhar e que ela tinha que ser aposentada por invalidez. E foi um caso bem interessante, né? Mas no fim, não, assim, era uma DTM comum, não era nada extraordinário. Aí eu falei que não, que ela era muito jovem e tal, eu não lembro exatamente, mas tem algumas coisas interessantes assim na gestão do trabalho. Todas Bom, acho que é isso, né? do trabalho foi acidente no trabalho, que ali na boca, região nos dentes, ali, todas que eu fiz foi isso, foi acidente de trabalho. Eu nunca peguei um caso desse aí de enfermidade, né, no trabalho, só mesmo o acidente típico. Eu peguei, esse daí foi em Votuporanga, aqui, bem longe, quase lá no Mato Grosso, e assim, eu nem era cadastrado, olha só que interessante, eu nem era cadastrado no TRT2 aqui de São Paulo. Não, lá não é TRT2, lá é TRT15, que é o Campinas. Eu nem era cadastrado lá, e chegou um e-mail, como que acharam o André? Alguém indicou, não sei quem. Aí apareceu o nome de uma juíza lá, que eu nunca tinha visto na vida, mas provavelmente ela estudou com alguma outra juíza que entrou também, só que entrou na Justiça Estadual, e ela entrou na do Trabalho, e se conversaram, e acharam meu nome lá e me nomearam. Tanto é que nesses casos, é interessante, porque o despacho da juíza falava assim, tire-se o perito, caso ele aceite,
a serventia deve cadastrar, eles tinham que fazer o meu cadastro na Justiça do Trabalho, você vê? E eles fizeram lá, eles me ligaram no celular e falaram, olha, eu tô aqui com o seu nome na tela, você aceitou, aceitei, você pode me passar seus dados, tal? Aí falei, meus dados, fui falando, né, tal. Ah, você pode enviar cópia dos documentos, aí foto mesmo, enviei e fiquei cadastrado. É importante você falar isso para tirar o mito de que para ser nomeado você tem que ser amigo de juiz. Isso não existe, tá? Não existe isso. Eu também já fui muito nomeado, eu não sou amigo de juiz. Então isso é um mito, isso aí é ilusão de quem fala isso. Não existe isso. Tá? Não é mesmo, doutor? Não existe. Se você foi nomeado, ou sorteio ou mérito, amigo, difícil, né? Eu não conheço, pelo menos. Eu também nunca. Assim, o que eu falei, né? Você não é amigo, você não vai adicionar o cara na rede social, você não vai ficar chamando ele para despacho, você não vai no fórum. Mantenha a distância, que é a melhor coisa. E você tem que ser nomeado por a primeira vez, ele não conhecia. Se ele gostou do seu trabalho, ele vai te nomear de novo, vai nomear de novo. Por quê? Porque você é uma pessoa conclusiva. E além de ser conclusiva, impugnaram o seu laudo, você vai defender a sua conclusão. Então, tem toda uma coerência aí. Não é como tudo, né? Você vai no mecânico, o cara faz um bom trabalho, quando você tiver outro problema, você vai voltar lá. Lógico. Acho que é isso. É isso. Alguém tem alguma pergunta? A gente acabou respondendo as perguntas à medida que o pessoal foi mandando aqui. Acho que eu não deixei nenhuma para trás. Bom, então, eu queria, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu queria agradecer, primeiramente, aí, a participação do doutor André na live. Foi muito esclarecedora, várias dicas importantes aí para o pessoal que aumenta, já é cadastrado, mas às vezes não foi nomeado. E também ao pessoal, né, que está aí, afinal de contas, sexta-feira à noite. E aí, o pessoal está aqui na live. Muito obrigado aí pela participação. E qualquer dúvida também, a gente está à disposição aí. Tem os nossos Instagram, a gente está sempre conectado. Muito obrigado. Doutor André. Eu pessoalmente, quando me procuram, qualquer lugar do Brasil, aí eu respondo e-mail de todo mundo, falo com telefone com todo mundo, gente que está em saia justa aí, não tem problema nenhum. E, assim, eu acho muito legal tirar as pessoas, os que estão começando, da saia justa, né? Porque a pessoa pode se prejudicar muito, né? E, às vezes, ali, você negar uma explicação, um negócio que você pode explicar em 2, 3 minutos, você compromete a vida da pessoa, né? Mas, obrigado por tudo. E o que o pessoal precisar, pode entrar em contato com o Dr. Geraldo, entrar em contato comigo, nosso Instagram, o curso, o e-mail, o telefone, está tudo aí disponível. Isso aí. Somos pessoas públicas. Muito obrigado. Bom final de semana para todo mundo. Bom final de semana, André. Tudo de bom. Tchau. Bom fim de semana. Tchau.